Amores, boa tarde para vocês. Olha como eu tô chique hoje, gente. Olha só. Culpa do Luciano, olha ele ali, ó. Boa tarde, povo de Deus, abençoados. Aqui nós estamos na rádio, mas hoje esse no visto está bem aqui. Viemos aqui trazer uma mensagem da palavra de Deus, fazer uma oração. É Jesus que nos encontra, pastor Marcelo, não é nem a gente que encontra ele. Porque o ser humano, ele vive à procura de uma saída, né? De uma solução. Ele quer mudar de vida, ele não quer simplesmente ir numa igreja, ouvir uma palavra, ou ele quer simplesmente dobrar o joelho e orar. Não é isso. Isso aí é claro que nos aproxima de Deus, né? Mas o que o ser humano ele procura é uma mudança de vida. Eu gostaria de falar um pouquinho em relação ao meu encontro com Jesus. Porque todos nós temos um momento que nós nos encontramos com Jesus. Né? Por que que eu me tornei cristã? Por que que eu aceitei a Jesus? Por que que eu fui para a igreja? Né? Então, todas as pessoas que um dia tomaram essa decisão na vida, elas têm uma história para contar, não é? Quem era você antes? Né? O que que você fazia? E quem é você hoje? E o que que você faz? Bem, como todos vocês já sabem, eu me chamo Elisângela Evaristo. Evaristo que já veio do meu esposo, né, da família do meu esposo, que é daqui de Santa Catarina. E eu sou de Belém do Pará. E eu estou morando aqui há 3 anos já, nessa terra abençoada e amada, que eu amo, né, esse lugar. Aprendi a amar e é muito gostoso viver aqui, morar aqui. Bem, gente, e assim... Eu tenho aproximadamente uns 25 anos de evangélica, né, que sirvo a Jesus. E o meu encontro com Jesus, na primeira vez que eu encontrei Jesus, eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. E aí eu sempre, assim, era uma pessoa que tinha minha religião, né, desde que eu nasci, junto com a minha mãe, meu pai. E aí eu ia para a igreja... fiz crisma, né? Fiz primeira comunhão, tudo. Ia aos domingos, à noite. Mas assim, eu não via essa mudança na minha vida, né? Eu vivia uma vida cotidiana e comecei a me envolver na minha juventude com uma mocidade, uma juventude assim que me levou, por influências de amigos, a fumar, a beber, festas, era rebelde, muito rebelde com a minha mãe, né, com meus pais, em casa, dei muito trabalho mesmo. E muitas vezes essa mudança de vida, a gente não encontra somente no nosso dia a dia, num templo, numa igreja, a gente quer ver algo sendo transformado dentro de nós. Então eu encontrei com uma pessoa, que essa pessoa começou a me falar do amor de Jesus, que Jesus tinha o poder de mudar a minha vida, de me transformar, porque às vezes eu dizia, eu não quero fazer isso. Eu não queria fazer isso, eu não queria ir a este lugar, eu não queria estar aprontando, fazendo um trabalho para os outros. A minha mãe vivia sofrendo e chorava, era aquela coisa, né? Aquela tribulação que eu vejo muitos pais hoje, muitas mães sofrem. Com filhos rebeldes, filhos que acham que sempre estão certos e seus pais estão errados. E isso aí eu vim reconhecer mais tarde na minha vida, que realmente quem era errado era eu, não era minha mãe, não, nem meu pai. Porque eles sempre queriam o melhor para mim. Né? E nesse período da minha juventude eu larguei estudo, não queria mais saber de estudar, larguei os estudos, eu estava na 6ª série. Enfim, passou os anos... E quando eu tive o primeiro encontro que eu tive com o Senhor, que foi aos 18 anos que eu fui à igreja, mas aí eu não firmei meus passos, né? Não firmei meus passos, eu fui há uns dias, adorava o Senhor, me batizei nas águas, mas aí quando foi uns dias depois eu já não tinha aquele prazer, aquela alegria de estar na igreja, porque eu comecei a olhar para trás, que nem a mulher de Ló, né? Quando olha, o cristão ele começa a olhar para trás, começa a olhar para o mundo, os prazeres que o mundo oferece, as bebedeiras, tudo que está aí no mundo que cada vez mais os jovens têm se perdido. Então ele volta para trás, ele quer viver aquela vida novamente, ele esquece o quanto ele sofria lá fora, o vazio na sua alma.
não é? E aí o que acontece é que o tempo passou e passei um tempo lá fora, desviada, afastada de Deus. E eu digo assim, quando você tem um encontro com Deus, você sabe que aquele caminho é o melhor, não tem saída. É você voltar para o Senhor Jesus. É você voltar para o Senhor, porque lá é só perdição, lá fora não tem chance, não tem como você encontrar um caminho melhor do que o caminho do Senhor Jesus. E aí, quando eu decidi voltar para Jesus, foi numa situação em que eu me encontrei entre a cruz e o punhal. E eu disse, ou eu volto para Jesus, ou eu vou morrer hoje. Em uma cidade distante da minha terra, que também não era aqui, né? Alguém colocou uma arma na minha cabeça. E naquela situação, no qual eu era inocente, né? Aquela pessoa me culpou de algo que eu não tinha feito. E eu, no momento, não entendi o que estava acontecendo. Por que eu estava passando aquilo? Mas já era o plano de Deus para mim. E naquela situação, aquela pessoa colocou a arma na minha cabeça. E ela disse assim, ou tu fala a verdade, ou tu vai morrer aqui agora, porque para mim tanto faz matar ou não. Gente, e naquele momento eu me lembrei que se eu voltasse para Deus, Deus tinha poder de naquele momento me livrar da morte. E naquele momento, em espírito, no meu coração, na minha alma, eu falei com Deus. E eu disse, Senhor, se nesse momento tu me livrares da morte, eu te prometo fazer missões, eu te prometo que aonde eu for eu falar do teu amor, aonde eu estiver. E aquela pessoa continuou e disse assim, nem que tu saia daqui aleijada, sem as tuas pernas, porque tu tá nessa terra, nesse lugar, nessa cidade, tu não tem ninguém por ti mesmo. E eu falava no meu espírito, eu tenho Deus por mim. Eu tenho Deus por mim. Eu não falava com meus lábios, mas no meu espírito, na minha alma, no meu coração, eu falava com Deus naquele momento. E naquele momento eu disse, Senhor, se tu me livrares daqui com as minhas pernas perfeitas, eu vou aonde o Senhor me chamar e falarei do teu amor. Ganharei o mundo para ti, Senhor, as nações, aonde tu me chamares eu irei. E esse propósito eu fiz com Deus naquele dia. Amados, o lugar que eu estava era via única, a estrada, não tinha saída. Aquela pessoa que estava ali, tá? Ela tinha poder, poderia tirar a minha vida, poderia fazer o que quisesse. Mas só que eu tinha alguém ali por mim. Eu tinha alguém, o Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Ele me ama assim como Ele te ama. E quantos livramentos de morte, de vida, de saída, para que você saia em perfeito estado, para glorificar o seu nome. E naquele dia, naquele momento, o Senhor me livrou e me deu uma visão aonde eu vi. Eu enxerguei com os olhos fechados, escudos de ouro ao redor do meu corpo. E naquele momento, aquela pessoa de repente desistiu de estar ali, porque aquela pessoa me deu coronhadas na cabeça. Eu que nunca tinha apanhado na minha vida, daquela forma, de ninguém lá fora, nem de meu pai, de mãe, nada. Naquele momento, eu levei coronhadas de revólver na minha cabeça, aquela pessoa me ameaçando de tirar as minhas pernas, de tirar a minha vida. E eu me peguei com o Senhor Deus e disse, Pai, se tu me livrares, eu farei a tua obra, farei o que tu quiseres, Senhor, falarei do teu amor. Eu só quero sair daqui com as minhas pernas em perfeito estado. Gente, Deus fez isso por mim. Eu saí daquela situação, daquele lugar, com as minhas pernas em perfeito estado. E hoje eu estou aqui com vida, falando do amor desse Deus todo-poderoso para você. Desse Deus que transforma, desse Deus que já te deu tantos livramentos na sua vida. Quantas vezes você já foi livrado por Deus? E talvez você não se deu conta disso. Talvez você já esteve em situações, em risco, que você não via como sair dali. E Deus te livrou da morte. Você lembra desse momento? Então, era Deus te chamando.
E hoje, agora, nesse momento, Ele continua te chamando. Filho, vem a mim, porque tu és um escolhido meu. Tu és uma escolhida minha. O Senhor te chama hoje. O Senhor te chama agora. Porque Ele tem uma mudança para fazer na tua vida. Deus é o Deus que transforma. Deus é o Deus que muda situações. E se tu quiseres hoje mesmo, Ele vai mudar a tua história. Amém? Então, que Deus te abençoe.